Num comercial de TV, gente, americano, aparece uma garotinha em pé, bem no meio de um campo aberto, alguns metros do campo, um rinoceronte africano gigantesco. Em alguns segundos, o rinoceronte começa a correr em direção à garotinha. Já imaginou? Imagine você no lugar dessa garotinha. Curiosamente, a garota mantém uma expressão serena, como se nada estivesse acontecendo. Calma ela estava, calma ela ficou. Enquanto o rinoceronte se aproxima rapidamente com o chifre apontado para ela e o chão tremendo, a cara passada. Já imaginou? Talvez o seu coração está acelerado. Aí, o rinoceronte vai chegando cada vez mais perto da garotinha, até que na TV aparece a frase em letras garrafais: confiança é não ter medo. Fácil falar, não? Mas numa cena dessa, numa fração de segundo, antes do rinoceronte atropelar a menina com uma chifrada fatal, ele para e a garota com um sorriso, nunca vacilante, sorriso o tempo todo, estica o braço em direção à cabeça do animal feroz e faz carinho no chifre do rinoceronte. Já pensou? E no final da frase aparece na tela: mesmo quando você está vulnerável. O comercial foi elaborado para apresentar as habilidades de uma companhia de seguro de saúde de proteger os seus clientes nas incertezas da vida. Isso me faz pensar em algumas situações que eu e você já tivemos que enfrentar com o seguro de saúde. Por exemplo, levante sua mão se você já teve algum problema de atendimento com o seu plano de saúde. Levante sua mão. Olha só, número de gente. Atendimento demorado demais, atendimento inadequado, falta de transparência. Levante sua mão se você já teve dificuldade em encontrar médicos e hospitais dentro da rede de cobertura do plano, ou a necessidade de pagar mais para usar prestadores fora da rede. Hein? Mais gente ainda. Levante sua mão se você já ouviu alguma negativa em aprovações prévias para procedimentos ou tratamentos que poderia ter afetado a sua saúde e acabou afetando mesmo. Quem? Muita gente também. Levante sua mão se você já teve que encarar aumentos inesperados ou injustos no preço da apólice ou mudanças nas condições de cobertura, ou até precisou desistir do plano por causa do preço. Pois é. Como a gente pode ver, os seguros de saúde não são tão seguros assim. Na verdade, é ou não é? Seguro de verdade, meu irmão, só em Deus. Esse é o tema da mensagem de Deus para você nesta noite, e para mim também vai aparecer aqui no telão daqui a pouco. Seguro de verdade. Você pode repetir comigo? Seguro de verdade, só em Deus. Se você quiser, você completa assim, no plano de saúde. Não dá. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo 91. Salmos, capítulo 91. A gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens no livro de Salmos. E nesta noite, a gente vai ler o verso a partir da RC, a revista corrigida. Vai aparecer aqui no telão também. Se você não tem Bíblia, se você tem a sua, acompanhe da sua mesma. Ainda que seja de versões diferentes, a essência é a mesma, não muda. Livro de Salmo, fácil de achar, é só você colocar o dedo no meio da sua Bíblia e você acha rapidinho. Quem já achou, diz amém? Amém. Então, revolve sua atenção aí para escutar, diz a santa e santificadora palavra de Deus. Escute com o seu coração. Que versículo, gente, que versículo. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como é só um versículo, eu vou pedir que você leia comigo, tá? Pode olhar aqui no telão, a gente leia isso, mas vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só quem crê diz eu creio. Salmo 91 é um dos favoritos de muita gente. Talvez seja o seu salmo favorito. Né? As imagens desse salmo parecem que, em parte, representam aquela noite de Páscoa, quando o anjo destruidor bateu de porta em porta as casas do Egito. Você lembra disso? Você lembra disso?
Nesse mesmo momento, os israelitas fiéis e obedientes estavam muito preocupados, certo? Não, nem um pouco. Estavam descansando à sombra do Onipotente. Estavam muito tranquilos, foram protegidos por Deus. Embora o Salmo 91 não tenha título, autor, data específicos conhecidos, ele é um texto clássico sobre livramento divino. Nas palavras do teólogo britânico Derek Kidner, este é um salmo para tempos de perigo, para quando estamos expostos ou cercados, quando desafiamos a potência do mal. Nesta noite você se sente desafiando as potências do mal? Ultimamente você tem se sentido desafiando as potências do mal? O famoso pregador americano Chuck Swindoll, é um dos meus favoritos, ele disse que este salmo é um salmo de guerra. Descreve um campo de batalha porque transmite uma atmosfera do ataque inimigo diário e opressivo. A afirmação de Chuck Swindoll segue de trampolim para o nosso primeiro ponto, que vai aparecer no telão, é a implicação do perigo. Pode repetir comigo? A implicação do perigo. Você que gosta de anotar os pontos da mensagem, você pode anotar aí ou tirar foto. Aqui o salmista está sensível ao perigo, isso está muito claro, está claro como a luz do sol. Basta ver que ele se refere a Deus como, veja aí, refúgio, não é isso? Se refere a Deus como refúgio, como esconderijo. Agora, refúgio contra o quê? Contra tanta coisa, meu irmão, tanta coisa que é difícil saber até por onde começar. Por onde é que eu começo mesmo? Vamos lá, vou dar alguns exemplos. Contra as adversidades da vida, por exemplo, o perigo de ficar desempregado, é ou não é um perigo iminente? Para você ficar desempregado, basta você estar empregado. Simples assim, a taxa de emprego no nosso país é hoje superior ao índice global. Tem também o perigo de ver o casamento simplesmente se dissolver. Como assim? Como é que isso aconteceu? Quase sem explicação fácil, aparente. O número de divórcios no Brasil já é o maior da série histórica iniciada em 2007 pelo IBGE. Isso aqui eu peguei do IBGE. Olha só, a proporção é de fazer, dá um embrulho no estômago, gente. É um divórcio, pasmem, escute isso, um divórcio a cada 2 casamentos. Já pensou, gente? Um divórcio a cada 2 casamentos no Brasil. Além disso, existe o perigo das patologias psicológicas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil é o país que lidera, não é o quinto, a gente não só está no pódio, a gente está no topo do pódio. O Brasil lidera o ranking de ansiedade e depressão na América Latina. Fica aí. Como se não bastasse, existe o perigo de ser idoso no nosso país. Tem isso, pastor? Tem. Só nos 3 primeiros meses de 2024, isso esse ano, estou falando, mais de 42 mil denúncias de violações contra pessoas de mais de 60 anos de idade foram registradas. Os dados são da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Aonde? E estes são apenas... Gente, eu citei 4 perigos. Se você estava contando, eu citei 4 perigos gerais de uma lista que não para por aqui. Ainda existem os perigos personalizados que você pode estar enfrentando e eu não incluí na lista, mas Deus sabe. Repita para a pessoa aí, eu sou lá, fala aí, Deus sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Talvez ninguém mais saiba, só você e Deus. Existe um perigo assim, não existe? Que só você e Deus sabem. O fato é que o nosso corpo e a nossa alma precisam de um refúgio, sim ou não? Falando em alma, a gente precisa também de refúgio contra as adversidades espirituais. Um homem ou uma mulher de Deus tem que contender com forças espirituais inimigas constantemente, eu diria diariamente. Como alerta, 1 Pedro 5:8, vocês conhecem, diz assim: o diabo, vosso adversário, anda aonde? Ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém que possa tragar. Diz o versículo. A metáfora do leão que ruge enfatiza a alta periculosidade e a persistência, a perseverança do inimigo. O nosso adversário vive nos rodeando, gente, ora como leão, outras horas como serpente. Serpente falante.
Se fosse serpente só com veneno, já seria muito perigoso. Imagina uma serpente falante. No Jardim do Éden, ele usou uma serpente. Hoje, ele usa pessoas, não é assim? Que muitas vezes nem percebem que estão sendo usadas, mas estão sendo usadas mesmo sem perceber. Mas o veneno continua o mesmo, espalhado através de palavras ditas por outros. Por exemplo, quando alguém diz assim, por que continuar acreditando? Para quê? Porque você tem tentado há anos e nada mudou. Desista. Para que continuar? Ou então alguém diz para você assim, ou você mesmo diz para outro, não, você nunca faz nada certo. Nunca! Você sempre estraga tudo. Ou então, você não tem jeito mesmo. Não tem jeito para tudo não. Ou então, que tal quebrar as regras para variar? Sou uma pessoa que sempre faz tudo certinho. Que tal só hoje, só para variar, quebrar essas regras? Afinal, quem não vive aventuras não tem histórias para contar. Já ouviu essa? Ditado: quem não vive aventuras não tem. Você vai contar o quê para os seus netos, para os seus filhos? Tem que reunir umas aventurazinhas de vez em quando. Ou então, não diz nada para ninguém, não. Não disse que eu te disse, não, mas eu acho que irmãzinha fulano está chifrando o marido. Eu só estou te dizendo isso para a gente ficar em oração. Não diz nada para ninguém. Ou então assim, fulano, para que ir para a igreja todo domingo? Para que ir para a igreja todo domingo? Uma vez por mês já está bom demais. Além do mais, a gente pode orar aqui em casa mesmo. Dá para ser crente aqui em casa mesmo. Ler a Bíblia aqui em casa. Deus está em todo lugar. Os perigos dos ataques espirituais do diabo na boca das pessoas são em forma de acusações desleais, mentiras ardilosas, fofocas traiçoeiras, humilhações acachapantes, decepções amargas, tentações sedutoras. Talvez as tentações sejam o perigo mais iminente e letal do diabo. Talvez, só talvez, as tentações sejam o perigo mais letal do diabo. Porque toda tentação, escute isso, provoca uma reação. Toda tentação provoca uma reação, seja de resistência ou seja de rendição. Mas toda tentação, vou repetir, provoca uma reação. Ou uma pessoa dá as costas ao pecado, é uma das coisas que a pessoa pode fazer, ou levanta os braços e se rende a ele. Mas a tentação sempre tem uma resposta. Repita comigo, a tentação sempre tem uma resposta. Até mesmo cruzar os braços. Isso é ou não uma resposta? Sim. Cruzar os braços da tentação é um tipo de resposta. Pode ser até um sinal que a pessoa está subestimando o perigo. Somente em cruzar os braços. O fato é que a nossa carne luta constantemente contra o Espírito. Diz a palavra, não sou eu que estou falando, a palavra diz isso. Mais do que qualquer coisa, a vida do cristão é uma grande batalha moral, meu irmão. Inúmeras e poderosas forças espirituais estão emparelhadas contra o cristão. Influências sedutoras estão combinadas para fazer o cristão se desviar do reto caminho, do caminho da justiça. O cristão precisa de um refúgio de onde ele possa enviar defesas contra o inimigo. E além dos ataques do diabo, usando a boca e os comportamentos das pessoas como armas, como quando acontece nos crimes, por exemplo, também tem os ataques sobrenaturais diretos que ele lança contra a gente e contra as pessoas que a gente ama. Vocês veem isso acontecendo o tempo todo. Durante o culto de oração da quarta-feira da semana passada, Jack testemunhou sobre um episódio sobrenatural que aconteceu na casa dele naquele dia. Para vocês que não mais em Jack e Amanda, são um casal aqui da nossa igreja, um casal querido da nossa igreja. Jack conta que Mateus, o filho dele de 4 anos, estava brincando com carrinhos Hot Wheels em cima da mesa da sala, quando de repente ele abandona os carrinhos, ele solta os carrinhos e sai correndo para o braço dos pais. E ele começa a dizer, assustado, tem um bicho fazendo coisa feia aí em cima da mesa. E ele ficava repetindo, tem um bicho. Mas como os pais viram para um lado, viram para o outro, olham ao redor, não vem nada, e
em cima da mesa, não em nenhum lugar, não seus carrinhos, eles concluem que era um demônio presente na casa, enviado para meter medo em Mateus. Então eles oram, dando uma palavra de ordem para que aquele demônio saísse da casa deles em nome de Jesus. Depois disso eles perguntam: Mateus, o que é que você está vendo agora? Escuta a resposta arrepiante de Mateus, gente. Mateus fala assim: eu estou vendo um gigante branco atrás da mesa. É Jesus. Incrível. E os pais perguntam, escute isso agora, os pais perguntam: e o que Jesus está pensando? O que ele está fazendo? Mateus diz: ele não está fazendo nada, ele só está aqui. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu o ponto aqui, onde eu quero chegar? Para vencer o inimigo que luta contra você, Jesus só precisa estar. Ele só precisa estar presente. Jesus só precisou estar ali para afugentar todo o mal. Em Jesus, você tem a certeza da segurança. Esse é o nosso segundo ponto, vai aparecer aqui no telão. Você pode repetir comigo? Em Jesus, você tem a certeza da segurança. Meu irmão, nosso Deus é um esconderijo seguro. Isso é um fato incontestável. Mas também é verdade que esta segurança tem uma condição. Não é assim não, tão simples. Você existe logo, você está seguro. Não é assim. A lógica não é essa. É uma segurança condicional. Para experimentar esta segurança, a gente precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. A palavra é seter, a palavra hebraica seter, traduzida no nosso texto como esconderijo, significa primariamente um véu, escute isso, uma cobertura, o que é segredo, e finalmente um esconderijo, um refúgio. Então perceba que a tradução final para a palavra aqui no nosso verbo foi escolhida por causa do sentido nesse lugar. O lugar de habitação, o esconderijo do Altíssimo. Algo que a gente precisa entender a partir do nosso texto aqui é que o esconderijo do Altíssimo não é um esconderijo ocasional, não, como quem corre para debaixo da árvore quando está chovendo, e quando passa a chuva você segue a vida, você segue em frente. Não é assim, não, o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, a habitação do cristão, meu irmão. É o esconderijo do Altíssimo que a gente encontra não somente nosso consolo e proteção, mas a gente encontra um lar, uma morada. A gente não deve deixar nem mesmo um segundo esse esconderijo. Ele é para moradores, não para visitantes de veraneio. Você que está nos visitando esta noite, essa igreja, que decisão maravilhosa minha casa do Senhor. Mas melhor do que vir à casa do Senhor é ser habitado pelo Senhor na casa do seu coração. Glória a Deus. Habitar na presença dele. A proteção de Deus é para quem faz do esconderijo dele a sua morada permanente. Repita aí para a pessoa do seu lado. Fala aí. A proteção de Deus é para quem faz do esconderijo do Altíssimo a sua morada permanente. Nesta noite, o Espírito do Senhor pergunta a você, meu irmão, minha irmã: você é morador ou você é visitante do esconderijo do Altíssimo? Vamos falar com a boca ou com o coração? Eu sou um morador. Se a sua resposta foi assim: Senhor, o Senhor conhece muito bem meu coração e sabe que eu sou um morador do teu esconderijo, sabe disso. Então essa promessa é para você que falou isso, meu irmão. A sombra do Onipotente você vai descansar. Aleluia. Levanta a sua mão se você já correu para debaixo de uma sombra por alguns minutos, num dia muito quente. Eita, eu está dizendo: hoje, pastor, já me deitei. Aquele sol escaldando, né? Se fosse impressivo, você suando, né? Foi no Paraná. Paraná?
você suando pedal ali, você sabe que se você desse mais um passo, ia desmaiar, e exaustão, calor, você coloca aquela sombra ali por alguns minutos. A propósito, você sabia que a sombra não esfria? Olha só que curioso. A sombra, ela não esfria a temperatura ambiente. Você sabia disso? Quantos já sabiam? Talvez alguns sabiam. Quem já sabia? Alguns sabiam. A sombra não esfria a temperatura ambiente. A temperatura do ar é a mesma ao sol ou à sombra. A temperatura do ar. O fato é que a radiação solar atingindo nosso corpo faz parecer que é mais quente fora da sombra. Em média, a radiação solar faz a temperatura parecer entre 10 a 15 graus mais quente. Fica aí. É por isso que a temperatura oficial é sempre medida à sombra. Se o termômetro fosse posicionado ao sol, a radiação solar iria aquecer o termômetro e a temperatura resultante iria ser a do termômetro aquecido e não a do ambiente em volta do termômetro. Como alguns de vocês admitiram em dias muito quentes, para se proteger do sol, a gente já correu para debaixo de uma árvore. Proteger a nossa pele de queimar, para a gente suar menos. Agora vai uma ótima notícia para quem quer ter uma pele bonita. Quem gostaria de ter uma pele bonita? Levanta a mão. Ou mais bonita ainda. Então é melhor do que Botox, e é de graça, eu dou essa dica, olha só. Tudo que é melhor do que Botox é de graça. Somente, finalmente, e veja como as nossas mães têm razão, né? Nossas mães, cada dia que a gente faz ouvido de mercador, a gente acha que a mãe fala demais. Olha só, é só você seguir a dica da sua mãe, finalmente. Vá na sombra, vá pela sombra. Quem já escutou isso da mãe? Vá pela sombra, pronto. Aí você não foi, você vai. Os dermatologistas, eles dizem que quem acha, escute isso, que rugas, flacidez, manchas escuras, textura de couro, o tom da pele irregular, são sinais naturais de envelhecimento, está redondamente enganado. Isso são os cientistas que falam, tá? Eu não estou inventando isso não, você confere aí. A estimativa é que 90% gente, 90% do envelhecimento da pele é causado pela exposição ao sol. Isso vale para qualquer tom de pele, clara ou escura. Então diga para a pessoa aí ao seu lado, vá pela sombra. Melhor ainda, diga mais para a pessoa ao seu lado, more à sombra. Assim. Bons entendedores entenderão. Não somente ande pela sombra, more à sombra mesmo. A sombra do Onipotente, ainda que o seu corpo seja abalado, porque às vezes, pela alta temperatura das adversidades, a sua alma vai estar sempre segura, todos os dias da sua vida, até a eternidade, meu irmão. Glória a Deus. Sombra do Onipotente. Meu amado, onde quer que você vá, independentemente das dificuldades, tentações, desafios que você enfrente, você pode declarar, você pode dizer assim, eu sou um morador do esconderijo do Altíssimo, e por isso, a sombra do Onipotente eu vou descansar. Quando o nosso texto diz assim, a sombra do Onipotente descansará, isso quer dizer que o próprio Deus se interpõe entre você e as suas adversidades, meu amado. Diga para a pessoa ao seu lado aí mais uma vez, não se preocupe. Só habite no esconderijo do Altíssimo. E o Onipotente vai cuidar de nós. Em creres, amém. Amém. Glória a Deus. Um certo momento da vida do rei Davi, alguém se lembra disso? Alguns de vocês? Ele se vê no deserto de Judá, fugindo das garras do próprio filho rebelde Absalão, que queria matar o pai. Ou quem sabe Davi estava no deserto sendo perseguido pelo rei Saul, que também queria matar Davi. Muita gente querendo matar Davi, né? Porque sentia inveja de Davi. Seja quem for que estava perseguindo Davi, não dá para a gente saber ao certo, o fato é que ele estava em perigo. E é exatamente em meio a esse cenário que Davi compõe um salmo belíssimo de confiança na proteção de Deus, o Salmo 63, um dos meus salmos favoritos. No verso 7 do Salmo 63, Davi ilustra para a gente como é descansar à sombra do Onipotente a todo momento,
Davi diz assim ao Senhor, revela sua atenção para isso, ele diz assim, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Irmão, será que isso não mostra a Deus como a nossa garantia em tempos de angústia? No Salmo 63, Davi está numa terra seca, olha aí o cenário. Ele está na terra seca, sem um pico d'água, assistindo aquelas plantas do deserto em forma de bola, chamadas de erva de rodar, girando ao sabor do vento. Já viram esse tipo de planta em filme, talvez em filme de western, né? Em filmes em que aparecem desertos, talvez Davi está sentado ali numa pedra, assistindo uma planta dessa girando a esmo, e eu imagino ele pensando assim, essa planta deve ser eu. Essa planta sou eu, girando nesse deserto de um lado para o outro, sem direção, sem água, sem destino. Sou eu. É igualzinho a mim essa planta. Então ele ora ao Senhor nos versos 1 e 2, e ele diz assim, ó Deus, tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, não há água para ver a tua fortaleza e a tua glória, como eu vi no santuário. Que oração, meu irmão. E o intrigante é que, eu não sei se você percebeu, olha o detalhe aqui. É legal a gente ler a Bíblia com o olho dobrado, com atenção redobrada para os detalhes. Então olha o detalhe aqui, é bem intrigante. Não sei se você reparou, lendo, mas Davi está falando de uma memória, de uma lembrança passada dele. Ele está falando mais de uma lembrança do passado do que de uma coisa que ele está experimentando em plenitude. Isso me faz pensar que talvez você esteja vivendo em um momento em que as coisas não estão indo muito bem. Eu não sei, mas você e Deus sabem. Quem sabe a sua família imediata sabe, seu cônjuge, seu filho, pessoas que convivem com você mais perto, e você está passando por uma situação dessa. Quem sabe você esteja sofrendo uma perseguição no trabalho, ou a sua vida parece seca e você não sente ânimo para absolutamente nada, ou quem sabe você está sentindo sede de Deus. Pode ter certeza que você não é o único não, meu irmão, minha irmã. Sabe que Davi também sabe como é que é isso na pele. Eu também sei. Existem horas que parece que a gente não conseguiu ver a glória do Senhor ainda. A gente pede, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. A gente tem pedido isso há tanto tempo, mas a gente não viu ainda. Ou talvez a gente não a viu como antes. E Davi estava dizendo, como eu vi no santuário, eu quero ver de novo, como eu vi no santuário. Talvez seja o seu clamor nesta noite. Recuperar aquela alegria do primeiro amor que você teve quando você disse sim a Jesus, que você já não tem faz tanto tempo, e você precisa ter esse vislumbre da glória novamente. Mais uma coisa eu sei, meu amado, mesmo nas horas que você não conseguir ver a face de Deus, ainda assim você pode descansar bem seguro na sombra das asas de Deus. Então mude a sua oração, adapte a sua oração, diga assim, Deus, eu não vi a tua glória ainda, não estou vendo os teus olhos, mas eu sei que eu já posso descansar sombra das tuas asas. A metáfora desse verso aí, verso 4 do Salmo 91, verso 4 do Salmo 91, diz, olha só o que diz, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você estará seguro. A metáfora desse verso deriva de uma ninhada de pintinhos, imagine, filhotes embaixo das asas da mamãe ave. A imagem é inspiradora, é reconfortante. O pintinho ele não é capaz de cuidar dele mesmo, ele nasce lá precisando de todos os cuidados possíveis. E se você já observou alguma vez um galinheiro, provavelmente você já percebeu que a qualquer sinal de ameaça, instintivamente, o que é que acontece com os pintinhos? O que é que eles fazem? Eles correm todos eles juntos para debaixo das asas da mamãe ave. Eles se alinham debaixo das asas quentinhas, longas e seguras da mamãe deles, onde eles sabem que eles podem se refugiar. Meu amado, você que nesta noite chegou preocupado, você que está doente, talvez precisando de cura, você que veio triste à casa de Deus e está precisando de consolo, você que está
sentindo o peso das tentações, está sendo testado além das suas forças, você que está se sentindo ameaçado, se sentindo ameaçado por algum perigo, você que tem se sentido sozinho, eu escutei de alguém hoje que tem se sentido sozinho, que muitas vezes vem à igreja e vem sozinho, e quando chega aqui aquela alegria incrível de estar na comunhão com os irmãos, na presença de Deus, quando volta para casa se sente sozinho mais uma vez. Eu quero dizer para você, em qualquer uma dessas circunstâncias, o recado é o mesmo. Ouça o Senhor te chamar esta noite, corra para o esconderijo das minhas asas. Ouça Jesus dizer mais uma vez nesta noite, meu irmão, a voz dele ecoa como outrora. Ele diz mais uma vez nesta noite, ele diz assim, como ele falou a Jerusalém, ele diz essa noite, ele diz assim: Candelária, quantas vezes eu quis abraçar todos vocês embaixo das minhas asas. Hoje, mais uma vez, eu quero convidar vocês, corram para debaixo das minhas asas, diz o Senhor. O meu cachorro, o Pingo, quem tem cachorro? Levanta a mão, quem tem cachorro? Não tem. E a gente vive num tempo em que pet está super na moda, né? Eu sou do tempo que pet... Está aí, olha, apareceu. E o Pincher está super na moda também, né? O cachorro Pincher. Não, eu sou do tempo que no shopping não podia entrar cachorro. Você é desse tempo também, né? Não podia desse tempo. Hoje pode entrar no shopping, a maior loja, uma das maiores lojas do shopping é para pet, né? Tem dono de saúde para pet. Pet, hoje existe pai de pet, mãe de pet, né? Tanta coisa pet. Pronto, eu tenho um cachorro, quem vocês podem ver da tela, raça Pinscher. E apesar de pequeno, às vezes Pico pensa que não é um leão. Eu não sei se é coisa de Pinscher, dizem que é coisa de Pinscher. Ele às vezes pensa que é, mas às vezes eu tenho a impressão que ele sofre de transtorno de personalidade. Às vezes quando eu estou passeando com ele na rua e passa um pitbull, gente, na coleira, eu fico me tremendo só em ver o pitbull lá na coleira, um Rottweiler gigantão. Porque tem dono de pitbull que ainda bota o cachorro para malhar, vocês sabiam disso, né? Os caras ficam chicantes, eu olho assim, minha nossa, aquele mesmo me tremendo. Mas quando eu passo com o pingo e o pitbull vem na coleira, ele começa a muito louco, gente, assim, e se empurrando toda força assim, em direção ao cachorro, sabe? E se debatendo descontroladamente, tentando soltar da coleira todo o custo para brigar com o cachorro, né? Feito isso, me vai lembrar Rock 3, quando Clubber Lang, quem lembra do Rock 3? Clubber Lang, ele tá sendo segurado pela equipe técnica dele, olhando para Rock, ele grita: me solta, eu quero ele. O meu cachorro, desse você tem que ver, gente, só vendo para cantar. Eu olho para ele assim, aí eu puxo com toda a força, né? Para com isso. E você acha que ele para, meu irmão? Quanto mais eu penso, mais eu puxo ele, mais ele cai para cima. Daí eu penso assim, cara, eu acho que eu tenho mais juízo, bicho. Eu tenho juízo nenhum, porque existe uma diferença entre valentia e loucura. Mas existe, na verdade. Certa vez, gente, num dos nossos passeios pela vizinhança, acompanha aí, Kingo estava caminhando na minha frente, segurando ele pela coleira e à minha frente. E você sabe que quando o cachorro é bem comportado, ele anda ao lado do dono, né? O dono vai na frente, o dono dá o comando, puxa, eu ando assim com o Kingo. Então, ele sempre está desbravador, sempre leão. E ele é tão faceiro, assim, mas na frente, assim, quer ir para o lugar onde ele vai para o lugar para onde ele quer, não quer não. Então está fazendo aqui na frente. Quando eu vejo um pastor alemão se aproximar dele por trás, sem coleira. Estava aqui, ó, aqui. Já chegando na minha perna, e digo aqui à frente. Aí eu vejo primeiro, né, eu sinto que estava presente aquela sombra, eu olho para trás, está aqui o pastor alemão. Daí, pela graça de Deus, eu pensei rápido, pego o Pingo no braço, e eu tapo os olhos dele. Pode dizer, nosso pastor espera, não é coisa de Deus, né? Deus tem, né? Dá cada ideia, né? Pronto, porque como diz o ditado, que os olhos não veem,
atenção em você. Daí o pastor alemão segue o caminho dele, enquanto o Pingo fica em silêncio, que é coisa de Deus. Né? Em silêncio, e sem entender por que o meu dono está tapando o meu ouvido. O que está acontecendo? Posso um minuto lá, com os ouvidos tapando? Agora, o engraçado, e Deus salva a minha vida, né? Enquanto o Pingo está nesse processo de descobrir a verdadeira identidade dele. Não é Peleão, é de Pincher. Pincher desse tamanho. Agora, o engraçado é que se por um lado o Pingo é corajoso demais da conta para umas coisas, já para outras coisas ele é mais covarde que o Scooby-Doo. Quem lembra o Scooby-Doo? Eu acho que o pessoal da geração Y está mais para coragem com covarde. Scooby-Doo está para anos 90, anos 80. Então, o Pingo é mais covarde que o Scooby-Doo, do que coragem com covarde para algumas coisas. Por exemplo, essa semana eu estava sentado no sofá da sala, lendo um livro, enquanto o Pingo brincava no chão com uma bola azul de borracha que ele tem. Gosto de brincar com essa bola. E o meu filho fica até impressionado como é que o Pingo é tão realizado com um brinquedo só. Poxa, pai, como é que ele é tão feliz? Você só pensa, essa mísera bola, ele joga a bola de um lado do outro. Aí eu disse, não, a gente tem muito que aprender, né? Nós estejamos assim, como um cachorro feliz com a mísera, com alguma coisa só, porque a gente, né, fica acumulando, vira acumulador e a gente nunca encontra essa tal felicidade. Nós pintaram brincando com a bola no chão, daí de repente ele dá um pinote no ar. E aí eu, nossa, é com o cachorro mesmo ou o gato? Porque o gato tem um pulo específico, né? Que não é um pulo de cachorro, mas eu vi que ele dá esse pulo como se fosse um pulo de gato. Eu digo, minha nossa, como é que pode? E logo depois ele vem correndo com tudo na minha direção e pulando no meu colo. Subitamente começa a se tremer, mas várias vezes no meu colo. Aí ele se tremendo e eu me pergunto, que é isso, cara? Que desespero é esse? Você não é um destruidor de pitbulls? Poxa! Aí eu olho para um lado, olho para o outro, não vejo nada. Daí eu começo a pensar, será que o Pingo viu uma assombração com um demônio aqui na... Porque diz que algumas pessoas que o cachorro lá com o seu sentido, ele vê a assombração do demônio, sente uma presença. Quem já escutou isso, né? Que animal sente uma presença, mas sem especulação, porque não diz nada disso não, tá? A Bíblia não diz nada disso para você não chegar em casa. Hoje o pastor pregou sobre o sexto sentido dos animais, que tem demônio. Porque hoje a gente está na moda de pessoas fazerem recorte de mensagem, né? Aí de repente o pastor não pregou sobre o sexto sentido. Eu não faço comigo não. Então eu estou dizendo que eu tive uma impressão que eu quis entender, né? Será que ele está vendo um demônio, uma assombração, alguma coisa, né? Eu só preciso de ouvir. Daí, antes que eu começasse a orar, repreendendo o demônio, porque vai que, né? É melhor repreender logo. Antes que eu orasse para repreender o demônio, Pingo dá um salto para o lado. Ele dá um salto, sai do meu colo, dá um salto para a esquerda e ele começa a passar a pata por cima da cabeça. Assim, rapaz, que gesto meio estranho do Pingo, como quem está tentando se esquivar de alguma coisa. Aí ele pula no meu colo de novo e continua se tremendo, como quem estava brigando com o demônio mesmo. Assim. Mas era uma mosca, gente. E o meu cachorro morre de medo. Mosca. Essa vida é inexplicável. E se você está pensando assim, nossa, que contraste, né? Pitbull malhadão, ele querendo enfrentar, né? Esporrando com uma mosca. Mas não é muito diferente com os seres humanos, sabia? Não é muito diferente, não. Tem umas coisas que a gente faz que está mais para loucura do que coragem, não é? Olhe para a sua vida em retrospecto e você vai se ver fazendo muita coisa que você vai chegar, você mesmo hoje chega à conclusão que foi loucura, não foi coragem, não. E tem horas que a gente tem medo de coisas que a gente não precisa ter. Não é assim? Quando eu lembro desse episódio em que Pingo pula no meu colo com medo de uma mosca, isso me faz pensar que este é o tipo de confiança que Deus espera que a gente tenha nele. Deus quer que a gente seja assim tão medroso, no sentido de que a qualquer menor sinal de perigo, real ou surreal, físico, emocional, espiritual,
você corra para debaixo das asas dele. Eu penso que é isso que esse salmo quer dizer para a gente. Porque é somente lá que a gente é realmente seguro, gente. Debaixo da sombra do Onipotente. Um artigo de uma edição antiga da famosa revista National Geographic, que eu vou caminhando para o fim da mensagem, conta que depois de um incêndio devastador que aconteceu no Parque Nacional Yellowstone, escute isso, nos Estados Unidos, um dos guardas florestais encontra um ninho na base das árvores queimadas. E essa árvore aí ainda estava fumegando. O incêndio tinha acabado de acontecer, a árvore ainda fumegando, e o guarda florestal encontra esse ninho aí. No ninho tinha uma mamãe passarinho, carbonizado, totalmente carbonizado, com as asas abertas. Morto, carbonizado. O guarda empurra para o lado o ninho com galho, e quando ele empurra para o lado, saem debaixo das asas dos passarinhos, daquela passarinha, 3 filhotes piando. 3 filhotes. Sãos e salvos. O ninho queimado pela metade revela o final da história. Quando o fogo feroz se espalhou pela árvore, o ninho caiu ao chão e a mamãe passarinho protegeu os filhotes com a própria vida, gente. Ardendo em chamas, ela estava ardendo em chamas e ela sem se mover do lugar e sem retirar as asas de cima do filhote, ela ficou até o fim. Ela deu a própria vida para que os filhotes pudessem viver. Como não pensar nele, né? Como não pensar nisso? O bom entendedor já entendeu tudo. Do mesmo modo, nosso glorioso Salvador nos deu a própria vida para que eu e você tivesse completamente protegido do incêndio vindouro. Porque vem aí o maior incêndio de todos, um incêndio eterno, com chamas inextinguíveis. Mas para proteger você e a mim desse incêndio, o nosso glorioso Salvador estendeu as asas dele até a cruz. Assim como essa passarinha carbonizada, ele foi morto para garantir que eu e você tivéssemos vida em abundância, vida eterna. Eu quero fechar nossa mensagem com uma declaração do próprio apóstolo Paulo, que eu acredito ser a versão moderna do Salmo 91. Essa é a versão moderna desse Salmo. Está lá em Romanos 8, a partir do verso 31. Se você quiser acompanhar comigo, Romanos 8, a partir do verso 31. Segure no banco, meu irmão, para escutar essa promessa arrepiando essa promessa de Deus pela boca do apóstolo Paulo. Essa porção da versão ARC, se a sua versão ARC, é chamada de Cântico da Vitória. Deus é por nós. Está assim na Bíblia. E diz assim, olha só, redobre sua atenção para escutar isso. Que diremos, pois, dessas coisas? Que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas, em todas as coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura ou profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Louvado seja para sempre o capitão da nossa salvação, o nosso esconderijo e a nossa rocha eterna, para sempre e sempre. Aleluia.